Olá, nação azulina, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Chaves Remista, nesta noite de domingo, onde os resultados do Campeonato Brasileiro ajudaram demais o Clube do Remo, que tá lá, né, brigando, lutando para deixar as últimas posições, mas que precisa fazer a sua parte no campeonato. Leão Azul que vem de derrota aí para o Fluminense. Conversamos bastante aqui sobre as responsabilidades, principalmente do técnico Léo Condé, que já bateu no teto aí em relação ao seu trabalho. Mas a gente vai trazer aqui, né, o panorama futuro para o Clube do Remo na competição e, claro, trazer aqui os resultados deste domingo que ajudaram o Leão Azul nesta peleja aí contra o rebaixamento, beleza? Antes, peço muito que vocês deixem o like aqui no vídeo, é muito importante para que ele chegue no máximo de remistas espalhados por este mundão afora, beleza? É muito importante o like do Fenômeno Azul para ajudar aqui o nosso trabalho. Clica também no botão repar para o conteúdo ficar no topo da plataforma e assim o YouTube possa seguir recomendando o nosso trabalho, e verifique também a tua inscrição aqui no canal. Lembrando, hein, nós chegamos na marca dos 60 mil inscritos e em breve tem sorteio de 5 camisas do Clube do Remo para vocês aqui no Chaves Remista. Vem com a gente! Bom, meus amigos, conversar com vocês na noite deste domingo para a gente conversar sobre essa 24ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. Uma rodada que foi quase perfeita, né? Só não foi perfeita, claro, porque o Remo não conseguiu fazer a sua parte, o Remo não conseguiu um bom resultado ontem lá no Maracanã diante do Fluminense e seguiu ali com a mesma pontuação, os 23 pontos, na 18ª posição do campeonato. Eu vou trazer aqui os resultados desta 24ª rodada desde ontem, tá? O Fluminense venceu o Remo por 2-1 no Maracanã. O Inter ficou no empate em 0-0 contra o Atlético Mineiro, né? Segurou o Internacional ali na classificação. O Cruzeiro venceu o Flamengo por 2-1, briga dos times que estão na parte de cima. O Palmeiras meteu 4-1 no Vasco e o Vasco segue na vice-lanterna. E, aliás, só trazer aqui uma observação sobre o Vasco, tá? O Vasco, galera, nos últimos 24 pontos disputados da Série A, ou seja, nas últimas 8 rodadas aí, né? 24 pontos a disputar. O Vasco, galera, só somou 2 pontos. O Vasco estava há 8 rodadas atrás na 8ª posição. E hoje é o vice-lanterna atrás do Clube do Remo. Olha só como o Vasco caiu no campeonato. Desempenho pífio, né? E tá aí na vice-lanterna. Hoje foi goleado, humilhado pelo Palmeiras e, graças a Deus, perdeu, né? Para seguir lá embaixo na tabela de classificação. Um resultado espetacular pro Clube do Remo. O Bragantino venceu o Grêmio no fim do jogo lá em Bragança Paulista por 1-0 e também segurou o Grêmio ali na parte de baixo da tabela de classificação. Resultado excelente porque deixa o Grêmio ali também estacionado nos 25 pontos. O Santos empatou em 1-1 contra o Mirassol. Resultado também perfeito aqui, porque segura o Mirassol na 17ª posição com 24 pontos e também segura o Santos ali na 14ª posição com 26 pontos, tá? A Chapecoense venceu o São Paulo por 1-0, né? A Chapecoense, que eu falei para vocês, ainda vai tirar pontos aí de equipes da parte de cima, de equipes da parte de baixo. A Chape não se entregou aí ainda, né? Apesar da matemática ser muito cruel com a Chapecoense, mas os caras vão receber incentivo aí para jogar, para ganhar os seus adversários. Vocês sabem muito bem que a mala branca vai rolar solta com a Chapecoense. E hoje venceu o São Paulo por 1-0 e deixou o São Paulo mais do que nunca em estado de alerta, né? Ninguém colocava o São Paulo na briga, mas o São Paulo já tá ali também, doidinho para entrar nessa zona de rebaixamento. E ainda teve a vitória do Bahia no Clássico Bavi. Vitória essa que deixou o Vitória, né, mais do que nunca em alerta aí também nessa luta contra o rebaixamento. Eu colocaria do 12º colocado, Vitória, tá, até o Vasco da Gama ali, todo mundo no mesmo bolo. Vitória tem 2 pontos a mais que o São Paulo, né? Mas eu colocaria o Vitória também, porque o Vitória não consegue vencer fora. E o Vitória veio dessa derrota no Clássico aí que pode desmotivar a equipe baiana na sequência aí do campeonato. Então o Vitória, de uma certa forma, né, acaba se enrolando. O Vitória que ainda tá ali
dando atenção para a Copa do Brasil. Se enrolou hoje no clássico Bavi, Bahia jogou muito bem, poderia até vencer o jogo de hoje por um placar maior. Coritiba está enfrentando o Corinthians nesse momento, vencendo por 1-0, gol do Pedro Rocha, ex-clube do Remo. Coritiba que é o nosso próximo adversário na próxima segunda-feira, dia 31 de agosto, no Mangueirão. Coritiba que está ali, né, na parte de cima da tabela, nesse momento é o 8º colocado aí com 34 pontos. E amanhã o Botafogo encerra essa 24ª rodada contra o Atlético Paranaense no estádio Newton Santos. O Botafogo é o 11º com 30 pontos na tábua de classificação. Só tem um detalhe aqui, né, pessoal? Algumas equipes ainda estão com um jogo a menos do que o Clube do Remo, tá? É o caso aí do Santos, é o caso do São Paulo, é o caso do Grêmio, é o caso também do Mirassol, tá? Que vai enfrentar o Flamengo, inclusive no Maracanã, né? E é o caso também do Vasco da Gama. As equipes estão com 23 partidas, ou seja, um jogo a menos que o Clube do Remo por conta do calendário sul-americano. Eles não atuaram ainda, né? Até completar os 24 jogos. O Mirassol é bem difícil que ganhe o Flamengo no Maracanã, então eu nem consigo contar com esse jogo aqui. O Mirassol que tomou de 5 do Flamengo lá no Maião. Então, galera, foi uma rodada quase perfeita, né? O Remo não fez a parte dele, infelizmente, não conseguiu pontuar contra o Fluminense, mas é aquela situação que eu falo para vocês, né? Os deuses do futebol estão querendo que o Remo permaneça, mas o Remo precisa se esforçar. O Remo precisa, pessoal, ser mais regular no campeonato, tá? E a próxima sequência de jogos do Remo, ela pode ser fundamental para isso, para que o Remo consiga, obviamente, deixar o Z4 e abraçar a regularidade, com ou sem o Léo Condé. Por que eu falo isso? Porque, pelo que a gente está observando aí, gente, a diretoria vai manter o Léo Condé, o trabalho dele vai seguir, né? E acho que a diretoria do Remo vai esticar a corda até o máximo que der ali e aguardar. A torcida está pressionando, né? Já teve nota oficial aí de organizados, o torcedor do Remo está realmente chateado nas redes sociais. O vídeo do meio-dia que eu postei aqui, eu acho que 90% da galera concordou comigo, né, sobre essa questão da mudança do comando técnico, porque o Condé não está conseguindo realmente extrair nada de muito diferente aí para a gente conseguir o algo a mais dentro do campeonato. E, gente, outra coisa que eu queria responder aqui, né? O pessoal falou, gente, quais são os piores times aí que o Remo no campeonato? Gente, eu falo isso em função também de desempenho, tá? Porque tem muito time aí, muito elenco caro na Série A que não tá entregando absolutamente nada. O Grêmio tá muito mal no campeonato, com um elenco caro, um treinador caro. O próprio Inter também tem um elenco caro. O Mirassol não tem um elenco barato, apesar de ter jogado a Libertadores, né? Aí já ter caído, mas o Mirassol não tem um elenco barato ali para as pretensões. O próprio São Paulo também tem um elenco aí caro e que não tá entregando futebol. Então, gente, o nível tá por baixo. O Santos a mesma coisa, entendeu? Tem ali o fato Neymar, né, Gabigol, mas é um nível abaixo dessas equipes. E é por isso que eu coloco muitos desses times aí têm entregado um desempenho bem pior que o Clube do Remo e estão ali, né, um pouco acima do Remo na tábua de classificação. Acho que o Vasco é o grande exemplo disso, né? Acho que o Vasco é até o lanterna do retorno aí. A Chape já venceu e ele não consegue vencer ninguém aí dentro do campeonato. Então eu vou aqui trazer para vocês, galera, uma sequência que vai ser muito importante para a gente, tá? E eu queria debater com vocês aqui para que a gente possa, né, conseguir alcançar aí essas 7 vitórias dentro do campeonato. Projeção, claro, obviamente o Remo pode conseguir resultados diferentes desses aqui que eu vou trazer para vocês. Coritiba em casa, dia 31 de agosto. Mais do que nunca, a obrigação do Remo de vencer esse jogo aqui, né? Aliás, a gente não quer desculpa do Condé na coletiva, se ele seguir no comando técnico, né? De dizer, o Coritiba é um dos melhores visitantes do campeonato, Coritiba é isso, Coritiba é aquilo. Porque ontem na coletiva do Condé, gente, de novo as mesmas desculpas, né? O Condé é um cara que traz muitas desculpas o tempo inteiro. Ele chegou a falar sobre a logística do Remo. O Remo viajou um dia antes lá para Porto Alegre, teve todo o esforço. Condé, o Remo foi de voo fretado, entendeu? Voo fretado, teve esse investimento para que os jogadores possam treinar mais, possam descansar mais. Então realmente não tem como você colocar no balaio logística, porque tem algumas equipes que vão jogar em Belém contra o Remo e vão também chegar na véspera do jogo. Então a preparação tem que ser feita aqui em Belém, voo fretado direto pro hotel lá, entendeu? E acho que realmente não é desculpa, não é desculpa. Outra coisa, o Fluminense, né, jogou ali o Mundial no ano passado. Beleza. O Botafogo também jogou o Mundial recentemente, foi campeão recentemente da Libertadores brasileiro. Beleza que não é o mesmo time mais, né? Mudou muita coisa, mas o Botafogo estava bem no campeonato. O Remo foi lá no Engenhão, no Newton Santos e ganhou o Botafogo lá dentro. Então tem algumas desculpas que o torcedor não vai
aceitar, entendeu? Excesso de desculpas o tempo inteiro, ao invés de falar um pouco sobre o trabalho, de falar um pouco sobre o que foi trabalhado e não deu certo. Acho que isso vai ser melhor colocado do que toda hora essas desculpas e fica realmente um filme muito repetitivo, tá, gente? De verdade. Então é isso. Coritiba, obrigação do Remo de vencer. Flamengo, tá? A gente sabe que o Flamengo hoje é o melhor time da América do Sul em termos de elenco. Em termos de bola jogada, o Flamengo tem oscilado aí no campeonato. Já perdeu alguns jogos ali que tiraram a possibilidade do Flamengo de estar na liderança, mas é um jogo aqui que, dependendo da forma com que o Remo joga, é claro, o torcedor até vai entender se vier uma derrota. Um empate aqui seria, na minha opinião, sensacional. Uma vitória, meu Deus do céu, histórica, né? Mas o Flamengo, nesse confronto aqui, contra o Remo em Belém, na minha opinião, é o favorito. Tá? Porque o Flamengo, assim como o Palmeiras, disputa um outro campeonato, né? Disputa ali outra coisa. E se a gente conseguir um bom resultado, como a gente conseguiu contra o Palmeiras aqui, mesmo com a arbitragem querendo fazer graça, né? É óbvio que é para comemorar, como foi um motivo de comemoração também aquele empate contra o Palmeiras aqui, apesar do Remo naquele jogo ter a possibilidade de sair do Mangueirão com a vitória. Mas eu colocaria o asterisco aqui realmente de um empate ser um bom resultado desse jogo contra o Flamengo. Quem sabe, né, a motivação dos atletas aí, o Remo possa até vencer o Flamengo aqui no Mangueirão. Santos e Grêmio, 2 jogos depois seguidos aqui em Belém. Na verdade, o Remo vai sair para pegar o Bahia, né, lá na Arena Fonte Nova. O Remo que venceu os 3 jogos que fez contra o Bahia em 2026. Goleou o Bahia aqui no primeiro turno por 4-1 e venceu os 2 jogos da Copa do Brasil em Salvador e também em Belém. Então, o Remo pega Coritiba, pega Flamengo e pega o Bahia lá em Salvador. Mas o Bahia está no momento de crescente também, venceu o Clássico hoje. Mas quem sabe, né? De novo a gente repete aí e ganha a 4ª vez o Bahia. Eu colocaria mesmo assim um empate aqui nesse jogo, tá? Bahia e Remo lá na Fonte Nova, que é sempre complicado jogar por lá. Mesmo o Remo tendo vencido o Bahia por 3-0, mas quem sabe, né? A gente consegue um resultado melhor do que o empate. Aí vem Santos e Grêmio jogando aqui em Belém. 2 confrontos diretos jogando em casa. Vitória nos 2 jogos. Tem que ter vitória nesses 2 jogos aqui, pessoal. Não dá para projetar nada de diferente. Depois o 3º confronto direto, que é contra o Vasco da Gama. Essa sequência de 5 jogos aí é muito importante para o Remo. Muito importante mesmo, entendeu? Para que a gente possa não só jogar de igual para igual contra os nossos adversários diretos, aqui em Belém vencer, mas de dar um recado. Até lá, o Remo vai ter mudado? O Remo vai ter ido em busca de algo diferente, ou o Remo vai seguir apostando no que está acontecendo nesse momento e que não tem abraçado a regularidade que é o trabalho do Condé? É realmente uma pergunta muito importante a se fazer. E claro também, obviamente, que o elenco dentro de campo, jogadores dentro de campo precisam corresponder, seja com o Condé ou seja com outro treinador aí, essa sequência que vai ser muito importante. Então galera, até aqui o jogo contra o Vasco da Gama são jogos muito importantes mesmo. Esses confrontos diretos o Remo não pode sonhar em perder, principalmente esses jogando em Belém do Pará, né? Então é uma sequência aí de 5 jogos, 4 jogando na capital paraense para que o Remo consiga esses resultados positivos, né? Amanhã o time deve voltar a trabalhar aí e, pelo que a gente está observando, a pressão aconteceu na parte externa, na torcida, né? Tem aí algumas informações de que parte da diretoria já está insatisfeita com o trabalho do Condé, mas ele segue aí comandando o time remista, vai receber o elenco normalmente e todo mundo vai torcer, é claro, para que o Remo vença o Coritiba aqui em Belém, porque eu acho que ficaria insustentável mais do que nunca se o resultado positivo contra o Coritiba não vier. Mas a diretoria, repito, vai esticar a corda e vai aguardar esse confronto contra o Coritiba aqui em Belém. De novo, os resultados ajudaram. Infelizmente o Remo não fez a parte dele e segue lá no Z4. Mais uma hora, do jeito que está sorrindo pra gente, a sorte pode sorrir pra gente, né? Ela pode aparecer pra gente. Mas nós precisamos fazer algo de diferente para que isso mude. E sinceramente, até o momento, o Remo vai arriscar pouco para que isso aconteça de diferente dentro do campeonato. E segunda-feira que vem, dia 31 de agosto, eu espero de verdade que a diretoria tenha consciência, um horário ruim, um dia ruim também, coloca um preço acessível para o torcedor, para chamar o torcedor para perto, mas
as coisas precisam mudar. A atitude precisa ocorrer, precisa de algo diferente que aconteça para que o Remo saia de campo vencedor e volte a sonhar, mais do que nunca, nessa permanência. Repito, foi uma rodada que ajudou muita gente, mas a gente precisa fazer a nossa parte e voltar a vencer no campeonato. Não dá mais para aceitar desculpas. É isso, meus amigos. Vou ficando por aqui nesse conteúdo mais uma vez. Não esquece o like, é muito importante. Não esquece de hypar o conteúdo, de deixar o teu comentário, de deixar também a tua opinião, que eu quero saber aqui. E em breve a gente retorna para falar mais sobre o Leão Azul Paraense. Um forte abraço, tamo junto. Valeu!